Bom dia, pessoal. Nós vamos começar o estudo aqui do período composto, é o módulo 3 do livro 2, certo? E sobre pontuação, nós vamos primeiro estudar todo o período composto. Para você estudar algumas coisas do período composto, você tem que rever, se você não aprendeu mesmo, a estrutura do período simples, certo? Para você entender o período composto. Ele é um pressuposto para esse assunto aqui, ó. O período composto é formado por mais de uma oração. O que é uma oração? Uma oração é um enunciado em torno de um verbo. Então, se eu tiver mais de um enunciado em torno de um verbo, eu tenho mais de uma oração. Eu vou ter, então, um período composto, certo? O período composto ele é dividido em período composto por coordenação ou período composto por subordinação. O que é o período composto por coordenação? Eu tenho orações que são sintaticamente independentes. É sobre esse aspecto aqui, ó, que elas são independentes, sintaticamente. O que significa? Significa que uma oração, ela é sintaticamente independente da outra. Ela não exerce nenhuma função da outra. Uma oração completa, certo? Por exemplo, a pandemia é uma realidade e todos estão meio assustados. Primeira oração, a pandemia é uma realidade. Essa oração aqui, se você observar, ela é uma oração completa. Ela tem sujeito, a pandemia, ela tem um verbo de ligação e ela tem um predicativo do sujeito, uma oração completa, certo? Primeira oraçãozinha. A segunda oração desse período, ela também é uma oração completa, certo? Ela tem sujeito, ela tem verbo e ela tem um predicativo do sujeito. Então, se eu tenho duas orações completas, eu tenho orações que são sintaticamente independentes. É sobre o aspecto da sintaxe, certo? Não é sobre o aspecto semântico. Sobre o aspecto semântico, para ter sentido, elas precisam estar juntas, certo? Isso aqui, ó. Se eu pegar só essa segunda oração aqui, e todos estão meio assustados, sozinha, ela tem sentido? Não tem. Então, semanticamente, ela é dependente, mas sintaticamente, elas não dependem uma da outra, certo? Então, por isso, isso aqui é um período composto por coordenação. Por quê? Porque eu tenho duas orações completas, nenhuma das duas exerce função sintática da outra, certo? Isso é coordenação. Subordinação, eu tenho orações que são sintaticamente dependentes. O que significa isso? Eu tenho uma oração que exerce uma função sintática da outra, certo? Que função sintática é essa que eu estou falando? Aí é que você tem que rever lá as funções sintáticas do período simples, certo? O objeto da outra, o sujeito da outra oração, o complemento nominal da outra oração, certo? Isso é dependência sintática. Exemplo, o repórter disse que a pandemia é uma realidade. Eu tenho aqui duas orações. A primeira, o repórter disse. Sujeito, o repórter, verbo. Esse verbo aqui, ó, ele é um verbo nessa oração, um verbo transitivo direto. Quem diz alguma coisa. Se eu terminar essa oração bem aqui, essa frase bem aqui, essa frase não tem sentido. Aí o que é que eu preciso? De uma outra oração que me diga o que o repórter disse. Então, essa oração aqui, que a pandemia é uma realidade, está completando o sentido desse verbo. O nome do termo que completa o sentido do verbo é um objeto direto. Então, essa oração aqui, ó, ela é sintaticamente dependente dessa oração. Por quê? Porque ela exerce uma função em relação a essa outra oração. Isso é subordinação. Eu tenho uma oração principal e eu tenho uma oração subordinada. Na maior parte dos textos, o que é que nós fazemos? Nós fazemos períodos mistos, coordenação e subordinação no mesmo período, certo? Mas didaticamente, para ensinar as relações semânticas, fica mais fácil você dividindo coordenação e subordinação. Vamos lembrar, essa relação aqui de coordenação e subordinação é entre duas orações,
certo? Então, no meu período misto, eu posso ter coordenação e subordinação, dependendo de quais orações eu estou analisando, tudo bem? Então, nós vamos começar aqui na interpretação do período composto por coordenação. O período composto por coordenação, ele é dividido em dois tipos de orações, certo? Uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada sindética, certo? Aí nós vamos lembrar o que é o síndeto. O síndeto é a conjunção, certo? Aí tem aquela aulazinha de morfemas, ó. O que significa esse azinho aqui? Não, ele é um A de negação, certo? Então, se eu tenho uma oração coordenada assindética, ela não tem o síndeto, certo? Por exemplo, a pandemia é uma realidade. Essa oração aqui, ó, ela é coordenada e ela é coordenada assindética, porque ela não tem a conjunção. Ou eu tenho uma oração coordenada sindética. Quando é que ela é sindética? Quando ela tem o síndeto, ou seja, ela tem a condução. Coordenada sindética, essa aqui, ó. E todos estão meio assustados. Esse I é uma conjunção, certo? Como ele tem uma conjunção, ela é sindética. Essas sindéticas aqui, ó, elas possuem uma classificação maior, certo? Então, se a minha oração, se eu estou classificando orações, eu parei numa coordenada assindética, a classificação dela acabou aí, certo? Já se eu estou analisando uma coordenada sindética, essas sindéticas, elas possuem ainda 5 tipos de coordenadas sindéticas, certo? E a conjunção auxilia nessa relação semântica. O que são esses 5 tipos? Essas coordenadas sindéticas, elas têm 5 possíveis relações semânticas. O que é relação semântica? A relação de significado, certo? Então, tem possíveis interpretações que a conjunção auxilia a percebê-las, certo? Vamos ver aqui quais são as coordenadas sindéticas. Uma interpretação possível da coordenada sindética é se ela for uma sindética aditiva, certo? Eu vou pegar todos os exemplos aqui do livro de vocês. O que é uma oração coordenada sindética aditiva? É aquela que tem uma informação a mais, ela acrescenta uma informação. Certo? Se colocar aqui, olha, a pandemia é uma realidade e todos estão meio assustados. E todos estão meio assustados é uma informação a mais que eu estou colocando no texto. Certo? Então, essa relação aqui é uma relação de adição. Os prognósticos para a educação brasileira não são bons. E a educação básica, nesse contexto, precisa de maior atenção das políticas públicas. Esse trechinho aí em vermelho é uma sindética aditiva. É uma informação a mais. Estou acrescentando uma informação. Certo? Ou então, eu tenho uma sindética adversativa. Só voltar bem aqui rapidinho. As conjunções aditivas mais famosas é o I, nem, a construçãozinha não, só, mas também, certo? Também dá a ideia de adição. A gente coloca essas dicas aqui para você, para facilitar a sua classificação. Não significa que todas as vezes que eu ver o I vai ser aditivo. Não, ele pode ter outras interpretações, certo? Adversativo. O que é uma adversativa? É a ideia de oposição ou contraste, certo? Depois de 12 horas de trabalho, ele estava exausto, mas resolveu ir ao aniversário do único sobrinho. Se eu estou exausto, o que eu vou fazer? Descansar, não é isso? Só que ele resolveu ir ao aniversário. Então, isso aí é uma ideia de oposição ou contraste. Aconteceu o oposto ao que ele estava esperando, certo? As adversativas famosas, conjunções, é o mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, certo? São exemplos para você poder perceber essa classificaçãozinha aqui. Observaçãozinha aqui nesse mais, ó.
Aqui no Nordeste é comum de nós pronunciarmos esse mas como se houvesse um i aí, mais, né? Só que eu vou lembrar, pelo amor de Deus, né? Que todas as vezes que o mas é sinônimo de porém, esse i só sai na nossa pronúncia. Na escrita, ele não deve sair, correto? Sei que vocês sabem disso, eu estou lembrando mesmo só por uma formalidade. Explicativa, olha, a explicativa, ela se autodefine. O que é uma oração coordenada explicativa? Que passa uma explicação, utilizada em respostas, certo? Olha, devemos assumir práticas ambientais mais sustentáveis, porque gerações futuras precisam de um planeta saudável. Porque gerações futuras precisam de um planeta saudável é uma coordenada explicativa, está explicando. Geralmente, as explicativas, elas vêm depois de orações assim, que dá uma ordem, que dá um conselho, que dá uma dica. Aí depois vem a explicação dessa ordem, a explicação do conselho, a explicação dessa dica, certo? Você vai observar que é uma das regras do porquê junto, sem acento, é quando ele é uma conjunção explicativa, certo? Conclusiva. Conclusiva é aquela que passa uma ideia de conclusão, está concluindo o pensamento, certo? Tem aí. A Terra é nossa morada no universo, portanto, é inquestionável o dever de cuidarmos dela. Portanto, é uma conclusão a que se chega, certo? Por que nós devemos cuidar? Qual é a conclusão que nós vamos chegar para cuidar da Terra? Ela é nossa morada, certo? Isso aí é uma conclusão. No material de vocês tem os exemplos das conjunções, certo? Logo, assim, então, portanto, dessa forma, visto disso, por isso, por conseguinte, certo? Ou então, eu tenho uma coordenada alternativa. O que a alternativa ela passa? Ou uma ideia de opção, olha, ou você estuda mais ou não aprenderá o assunto. Isso é uma opção. Você estuda mais e aprende o assunto, ou você não estuda e não aprende o assunto. Ideia de opção. Ou então, a alternativa também dá a ideia de alternância de ações. Ora sorri, ora chora, tá? Quando eu tenho coordenadas alternativas, geralmente eu tenho repetições de conjunção. Ou, esse, ora, que é uma coordenada alternativa, você vai lembrar, em algumas frases dá a entender que é a ideia de horário, tipo esse exemplo que eu coloquei. Ora sorri, ora chora. Mas se for alternância de ações, as ações estão se alternando, você vai lembrar que esse ora aqui, sem o H, certo? O ora com H, ele é o ora substantivo. Se não for o substantivo, eu não vou utilizar com H, correto? Nós colocamos as conjunções para facilitar a sua interpretação, certo? Mas você não pode ficar fixo na conjunção e querer classificar só com base nisso. Por exemplo, o pois. O pois, ele é uma conjunção que eu posso, se eu quiser, utilizar como explicativa ou como conclusiva, certo? O que determina isso? A opção que eu faço. Se eu for utilizar, o que eu vou observar? O pois, ele é explicativo quando ele vem antes do verbo, da oração dele, certo? E ele é conclusivo quando ele vem depois do verbo. Exemplo. Os noivos não podem se casar, pois a documentação está errada. Nessa segunda oração, pois a documentação está errada, o verbo, a conjunção pois, ela está antes do verbo estar, anteposto ao verbo. Então, aí é uma explicação, certo? Na outra oração tem assim, a documentação está errada, os noivos não podem, pois, casar-se. Isso aí é uma conclusão. Quando ele é conclusivo, ele vem pós-posto ao verbo. Tem bem aí, não podem, podem é o verbo e o pois está depois do podem. Então, ele está pós-posto ao verbo. Quando ele é explicativo, eu coloco uma vírgula antes dele. Quando ele é conclusivo, vírgula antes e vírgula depois. Certo? Coloquei aqui mais alguns exemplos de orações coordenadas para vocês entenderem o que é a coordenação, certo?
Tem aqui, ó, primeiro, agora os professores não só preparam aulas, mas também as gravam para as plataformas digitais. A primeira oração, agora os professores não só preparam aulas. Uma oração completa. Quem é o sujeito? Os professores. Os professores preparam e o que eles preparam? Aulas, certo? Uma oração completa. Mas também as gravam. Quem é o sujeito? Elíptico, que retoma professores, né? Grava o que? As aulas, que esse as aqui retoma aulas, para plataformas digitais. Então, eu tenho outra oração completa. Logo, eu tenho aqui uma oração coordenada. Um período composto por coordenação. Duas orações. Essa primeira oração aqui. Agora os professores não só preparam as aulas. É uma oração coordenada assindética. Por que ela é assindética? Porque ela não tem a conjunção, certo? Então, essa aqui ela é uma coordenada assindética. Sem conjunção. Essa outra aqui, ó, ela já tem a conjunção, mas também as gravam para plataformas digitais. Esse mais também aqui é uma ideia de adição nessa frase, certo? Então, essa segunda oração aqui, ó, ela é uma oração coordenada, sindética e ela é aditiva. Por que ela é aditiva? Porque aqui é uma informação a mais, certo? Estou acrescentando uma informação. Por isso que é a ideia de adição, acréscimo de informação, certo? Esse outro período composto aqui, vi várias aulas na internet e não aprendi a edição de vídeo. Isso aqui é um exemplo real, pessoal. Eu vi muitos vídeos e não aprendi a edição de vídeo, mas tudo bem. Vi várias aulas na internet, uma oração completa, certo? Sujeito, desinicial, eu, né? O que que eu vi? Quem vê alguma coisa. Várias aulas é o objeto desse verbo ver. Na internet é um adjunto adverbial de lugar. Então, tem uma oração completa. É segunda oração. E não aprendi a edição de vídeos. Não aprendi quem é o sujeito desinicial. Eu. Verbo transitivo direto. A edição de vídeos. Então, tem orações completas. Se são orações completas, é oração coordenada. Período composto por coordenação. Vi várias videoaulas na internet. Oração coordenada assindética. Por que ela é coordenada assindética? Porque ela não tem a conjunção. Você vê aqui, não tem uma conjunção, certo? E não aprendi a edição de vídeos, é coordenada sindética. Certo? Aí tem essezinho aqui, olha só. Esse aqui, ele pode ser um i aditivo, ele pode ser um i adversativo, certo? Na opinião de vocês, se eu vi várias videoaulas na internet, eu deveria ter aprendido ou não? Deveria. É o esperado, certo? Ocorreu o oposto ao esperado. Então, esse aqui, ó, ele não é aditivo, ele é adversativo. E essa oração é coordenada sindética adversativa. Ocorreu o oposto ao que eu estava esperando. O esperado é que eu aprendesse a edição, certo? Tudo bem? Não houve o retorno das atividades comerciais, pois os especialistas em saúde não julgaram seguro. Duas orações. A primeira oração, não houve o retorno das atividades comerciais. Não houve, eu tenho ali o verbo haver, que é um verbo impessoal nessa situação, oração sem sujeito, certo? O retorno das atividades comerciais é o objeto direto desse verbo. Então, tem uma oração completa. A segunda oração, pois os especialistas em saúde não julgaram seguro. Sujeito, verbo, complemento do verbo, certo? Aí eu tenho esse pois aqui, ó. Esse pois está na segunda oração e ele está o que a gente chama de anteposto ao verbo. Quando eu vou considerar essa posição do verbo, é do verbo dele, o verbo está aqui, ó. Certo? Então, pois ele veio antes do verbo. Como ele veio antes do verbo, esse pois aqui, ele é um pois explicativo.
E essa oração é uma coordenada sindética, porque ela tem o síndeto, e é uma coordenada sindética explicativa, certo? Porque esse pois está anteposto ao verbo, está passando a ideia de explicação. Se eu quiser testar, se eu acertei essa classificação, eu posso trocar o pois por porquê, certo? Porque os especialistas em saúde não julgaram seguro. Então, eu sei com certeza que esse pois ele é explicativo, está explicando, certo? Li poucos livros o ano passado. Preciso, pois, ler mais neste. Li poucos livros o ano passado. Uma oração completa. Sujeito eu, verbo transitivo direto, poucos livros é o objeto desse verbo. O ano passado é um adjunto adverbial. Foi quando eu não fiz essa ação de ler, certo? Segunda oração, olha, a segunda oração é para você perceber a utilização do pois. Preciso, pois, ler mais neste. Esse pois aqui, ó, ele é um pois conclusivo. Por que que ele é um pois conclusivo? Porque ele está após posto ao verbo. O verbo da oração do pois é esse preciso aqui, ó. O verbo veio antes do pois, então o pois está após posto ao verbo. Nessa situação, é uma coordenada sindética conclusiva, certo? É uma conclusão. Eu posso colocar de outra maneira, eu posso colocar assim: li poucos livros do ano passado, portanto, preciso ler mais neste. Então, já que eu posso fazer essa troca por outra conclusiva, esse pois é conclusivo. O que você tem que lembrar? Quando eu utilizo o pois explicativo, eu coloco uma vírgula antes dele aqui, ó. Certo? Qual que é a função dessa vírgula? Separar orações coordenadas, tá? Quando eu coloco o pois depois do verbo, eu preciso colocar uma vírgula antes dele e uma vírgula depois, ó. Mostrando que a conjunção está fora da posição esperada dele. Qual é a posição esperada da conjunção? Ela aqui, ó, no início do período composto, do período da oração coordenada sindética. Quando eu tiro ela dessa posição, eu marco que ela está fora da posição, utilizando essa vírgula, antes e depois, para marcar que ela está fora da posição esperada dela, certo?